Hey, what's up guys? Ronnie Teacher here. Olha só, a dica de hoje é sobre Present Simple, tempo verbal muito útil de se aprender. Então, se se interessou pelo assunto, assiste o vídeo até o final. Se não é inscrito, inscreva-se e vem comigo! Galera, Present Simple é um tempo verbal em inglês que nós utilizamos para falar de coisa que a gente faz rotineiramente, que é habitual, coisas que a gente faz todo dia. Por exemplo, pensando nisso, trouxe aqui as Everyday Activities, que são atividades diárias que a gente faz todo dia. Por exemplo, eat lunch, que é almoçar, watch TV, assistir TV, play games, jogar, study, que é estudar, do homework, que é fazer atividade de casa, tarefa, né, gente? Go to school, que é o quê? Ir para a escola. Então, esses são alguns exemplos de atividades diárias. Existem outras, mas só como exemplo, essas daí. Quando nós pensamos em fazer frases, nós utilizamos frases em três maneiras, normalmente, que é fazemos frases na afirmação, negação e fazemos pergunta, de modo interrogativo. Então, três situações aí que a gente vai aprender agora como utilizar o Present Simple. Para afirmar, para negar e para fazer perguntas. Então vamos começar com a afirmação. Affirmative form. Então, quando a gente fala em affirmative form, eu vou trazer aqui os pronomes porque para facilitar para a gente entender melhor. Eu, você, ele, ela, ele ou ela, né? Nós, vocês e eles. Ok? Vamos pensar agora aqui nesses exemplos de everyday activity aqui. Então é o seguinte, eu quero falar assim, eu jogo videogame. Eu jogo. Então, I play games. Pronto. Você joga. You play games. Agora, por que é importante e por que eu coloquei todos esses pronomes aqui? Para explicar para vocês o seguinte. Esses três aqui, quando nós estivermos fazendo afirmação, esses três aqui eles vão ser um pouquinho diferentes. Assim como no português nós precisamos conjugar o verbo, em inglês você precisa conjugar o verbo quando ele estiver afirmando, quando você estiver fazendo frase afirmativa e estiver na terceira pessoa aqui, que é o trio parada dura. Então, quando for a terceira pessoa em inglês, você vai ter que fazer uma alteraçãozinha no verbo. Como? Você vai acrescentar S ao verbo. Então, pensando nisso, deixa eu puxar aqui uma seta e fazer uma pequena tabela aqui para vocês entenderem. Então, ó, affirmative. Afirmativo. Primeira dica é a seguinte. Quando você vai acrescentar S? De modo geral, primeira dica é acrescenta-se S a tudo, a todos os verbos. Add, que é adicionar, adiciona-se S. Tranquilo? Então é o seguinte, se eu for fazer a frase aqui, ele joga, você vai ficar assim, he plays games. E agora eu quero falar que ela joga. Ela é a terceira pessoa também. Então, she plays games. O it também está incluso? Está. Vamos supor que o cachorro brinca, o cachorro joga. It plays games. Tranquilo? Agora os outros aqui fica igualmente aqui. O I e igualmente o you. Então, nós jogamos we play games. Vocês jogam play games e eles jogam they play games. Tranquilo? Agora, vamos pensar outra situação. Vamos pegar aqui o verbo, a atividade diária, watch TV. Agora, outra dica, que é a seguinte. Sempre que for afirmação e os verbos tiverem essa terminação aqui, ó, SS, SH, CH, Z, O,
que vai acontecer com ele? Sempre que os verbos tiverem essa terminação, você vai ter que acrescentar ES ao final do verbo, sempre nas frases afirmativas. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu quero falar que eu assisto TV. I watch TV. Pronto, você assiste TV. You watch TV. Agora, sempre na terceira pessoa, aqui com trio parada dura, o verbo tem que ser acrescentado S. No caso dessa terminação aqui, ó, CH, que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos ter que acrescentar ES. Então ficaria como ele ele assiste TV. O que acontece agora aqui? Acrescenta-se ES. Watches. Esqueci o H aqui, mas enfim. Agora ela assiste TV. She, acrescenta ES, watches TV. E assim por diante. Então, sempre que tiver essas terminações aqui, você não vai acrescentar somente o S. Tem que acrescentar ES. Tranquilo? Tem mais outra dica? Tem sim. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui nós estamos falando sempre do trio parada dura. He, she, it. Sempre que for na afirmação, terceira pessoa, você tem que usar essas dicas aqui. Agora, a outra situação, a terceira. Quando ele terminar em Y, quando o verbo terminar em Y, e antes do verbo vier uma antes do Y, na verdade, vier uma consoante, o que vai acontecer? Você tira o Y e troca por I. E adiciona ES. Então, como que ficaria aqui? Por exemplo, o verbo cry. Terminou em Y e antes vem uma consoante. Então, nesse caso aqui, ficaria... Troca o Y por I e acrescenta ES. Cries. Isso aí não vale para o verbo play, por exemplo. O verbo play, ele termina em Y, mas antes tem uma vogal. Confere. Então, o que vai acontecer? Só vai acrescentar S mesmo, ficando plays. Tranquilo? Então, essa é a dica aí para frases afirmativas. Tranquilo? Agora, vamos pensar nas frases negativas. Como que fica, então, as frases negativas? Então, vou colocar aqui, tem um espaço aqui, negative form. Como que ficariam as frases na forma negativa? Quando a gente for fazer frases negativas, a gente tem que pensar em usar verbos auxiliares. Diferente do português, sempre quando você for negar, essa regra aqui não vale para o verbo to be. Tranquilo? Só para os demais verbos. Então, quando a gente for negar, você vai utilizar dois auxiliares para negar, que são o do not ou o does not. Tranquilo? Aí a forma contraída dele é don't, que é a mais conhecida, e aqui fica doesn't. Tranquilo? Para quais situações que é usado? Agora aqui eu quero dar uma dica aqui de ouro. Aqui o doesn't, ele tem S. Quando você pensar no S, pensa sempre na terceira pessoa aqui. Que a terceira pessoa, o verbo tem que ter S. Então ficaria aqui o doesn't, você utilizaria para essas pessoas aqui, ó. He, she, it. Ok? E o don't você vai usar para as outras pessoas. Eu, você, nós, eles. Tranquilo? Então vamos fazer exemplo aqui para ficar mais claro. Quero falar assim, eu não jogo videogames, eu não jogo. Então, vou deixar o espaço aqui, play games. Então, nesse caso, para eu negar, eu vou utilizar don't ou doesn't. No caso aqui, para concordar com o I, eu vou utilizar o don't. Tranquilo? Fazer outro exemplo, para ficar mais claro. Eu quero falar que ele não assiste TV. Watch
TV. Ele não assiste TV. Então fica como aqui? Com o he, eu vou utilizar sempre o doesn't para negar. Tranquilo? Então fica he doesn't watch TV. E outro detalhe importante, sempre que for negativo, perceba que eu não acrescentei ES aqui. Tá certo? Igualmente aqui, ó, he watches TV. Por que eu não acrescentei o ES aqui? Porque sempre que estiver negando, o verbo tem que ficar na sua forma base. E a forma base de watches é o watch. Só para finalizar, olha só, forma interrogativa, a gente vai usar o mesmo raciocínio dos negativos. Só que aqui a gente vai utilizar o auxiliar do e does. O do a gente vai usar para as pessoas. Eu, você, nós e eles. Já o does nós vamos utilizar para o trio parada dura. He, she e o it. Tranquilo? He, she, it. Só lembrando que eles podem ser utilizados para nome de pessoas. Eu estou utilizando os pronomes porque fica mais fácil, né, o entendimento. Então vamos lá, vamos tentar fazer perguntas então? Fazer 2 exemplos. Quero perguntar assim, o Pedro, ele faz a tarefa de casa? Do homework. Aqui o Pedro é na verdade quem? Ele. Pedro é ele. Eu vou usar qual dos dois aqui, dos dois auxiliares de pergunta? O does. Porque Pedro é a mesma coisa que ele. Tranquilo? Agora, outra situação. Eu quero perguntar, você vai para a escola? You go to school. Como que ficaria aqui então? Eu utilizaria qual auxiliar para pergunta em inglês? O com you, eu vou utilizar sempre o do. Então, do you go to school? Tranquilo? Então, esse daí é a forma interrogativa. Valeu, galera! E aí, gostaram? Se gostou desse vídeo, curta, compartilha com todo mundo. Se não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber todos os novos vídeos e até a próxima. Thanks for watching, guys!